Olá, condutores. Uma pergunta e uma resposta que vem de vocês. A pergunta: alguém já falou para vocês que vocês não têm jeito para dirigir? Que vocês não servem para dirigir? Que tem pessoas que não nasceram para dirigir? Você já ouviu isso? De quem? De um marido que não quer pagar aula para habilitados, que já viu você reprovar muito lá na prova do Detran e tenta te convencer, olha, não tenta mais, você não nasceu para dirigir. Ou você ouviu essa palhaçada, essa mentira de alguém que você está pagando para te ensinar a dirigir. O que é pior. Porque o processo de habilitação, como os senhores sabem, caros alunos, custa bem carinho. É caro. Você tem que desembolsar aí cerca de R$ 2.000 e até mais para fazer um processo de habilitação, para aprender a dirigir. E aí, aquela pessoa que está ensinando você, senta do seu lado, aquele que está sendo pago para te ensinar, chega e diz, olha, desiste, tu não serve não para dirigir. Tu não nasceu para dirigir, aceita isso. Tem pessoas que não nasceram para dirigir. Se você ouviu uma besteira dessa, de um profissional que está te ensinando, simplesmente demita esse profissional. Não aceite essa pessoa do seu lado te ensinando alguma coisa, porque não está te ensinando é nada. Vou dizer uma coisa para vocês. Realmente, tem pessoas que têm dificuldades. Aquelas pessoas que reprovam sequencialmente nos exames psicotécnicos, que passa pelo crivo de um psicólogo, de um profissional, e que é barrado muitas vezes, essas pessoas não têm, naquele momento, condições de dirigir. Pode ser uma inaptidão temporária, mas você determinar você não serve para dirigir, principalmente se você não é um profissional formado para fazer esse tipo de avaliação, olha, fica complicado. Todo mundo aprende. Todo mundo aprende. Nós temos a capacidade infinita de aprender até o momento do nosso último suspiro. Quem vai definir por meios e critérios e instrumentos adequados e um conhecimento e uma formação adequada, se naquele momento você não tem condições de dirigir, é o psicólogo perito examinador do trânsito. Por isso que o psicotécnico é o primeiro filtro no processo de habilitação. Não passa aquele que por algum motivo não está pronto, não está preparado naquele momento. Tanto é que as pessoas passam um determinado momento, recebem uma orientação adequada, voltam lá, fazem o psicotécnico e conseguem obter os scores necessários para prosseguir no processo de habilitação. Todo mundo aprende. Uns aprendem mais depressa, outros demoram um pouquinho mais. Não dá para se definir quais são as causas do medo de dirigir se nós não fizermos uma avaliação adequada, se nós não conhecermos a história, o perfil do aluno, qual a dificuldade que ele está tendo. E muitas vezes vai ficar mesmo difícil de aprender a dirigir se você tem um profissional do teu lado que não te ajuda. Se tem um profissional do teu lado que mais atrapalha do que ajuda. Se tem um profissional do teu lado que você está pagando para ele te dizer que você não serve para dirigir. E não sei com que base em quê. Olha, o modo como nós ensinamos, como o nosso aluno dirige, diz muito sobre o modo como nós ensinamos. Quem ensina a dirigir tem que estar atualizado o tempo inteiro, tem que estudar muito, tem que conhecer muito do desenvolvimento humano, do processo emocional humano. Não é assim. Muitas vezes me chega um aluno que chegaram para ele e disseram: ah, mas tu não vai dirigir nunca. Ou então, sabe aquele aluno, aquele não vai dirigir nunca. Quem é que pode dizer isso?
Quem é que pode controlar isso? Quem é que pode dizer para alguém que ela não vai realizar o seu sonho? Quem é que pode, que tem autoridade para chegar para alguém, botar o dedo no nariz e dizer: você não é bom, você é um bosta, você não vai dirigir nunca? Eu fico pensando, essa fala é carregada de quê? De raiva, de preconceito, de cansaço, de desânimo, de desencanto com a profissão? Eu fico pensando, sabe? A gente não tem o direito não de fazer do nosso aluno um carbono para as nossas decepções, com salário baixo, com aula demais, com isso, com aquilo, com um monte de coisa. Muitas vezes me chegam alunos aqui rotulados, desqualificados, desabonados por certos profissionais que chegam e dizem: olha, você não vai dirigir nunca, esquece. Nós não temos o direito de matar na casca o desejo, a vontade do outro realizar os seus sonhos. Nós não temos o direito, nós não somos ninguém para atropelar alguém e chegar dizendo: você não vai dirigir nunca, você não serve para dirigir. Não temos esse direito. Para se chegar a esse diagnóstico, a essa conclusão, quem diagnostica, quem estuda, quem diz, quem assina um laudo é um outro profissional. E ele não vai usar jamais esses termos: você não serve para dirigir. Se o profissional habilitado não utiliza esse termo de uma forma grosseira, estúpida e até vingativa, não será qualquer outro. Marido, amigo, irmão, colega de trabalho, namorado, noivo, inimigo, qualquer um que vai chegar e vai botar o dedo na sua cara e dizer que você não é bom. Já tive alunos que disseram que não eram bons, que não ia dirigir nunca, que hoje estão tendo uma vida independente, com autoestima, com autonomia, e autonomia é saber o que fazer quando o trânsito, quando o carro te cobrar uma decisão. Tem pessoas que realmente precisam de um pouco mais de aulas, precisam, mas precisam, acima de tudo, de um ensino e de uma aprendizagem significativa, de compreensão, de afeto, afetividade. E eu não falo daquela afetividade de rolinho, paquerinha e coisinha entre quem ensina e quem aprende. Isso aí é outra coisa, esse nome aí é outra coisa. Não é afetividade nos termos do ensino e aprendizagem como eu estou falando. Tomem muito cuidado, prestem muita atenção na hora de contratar um profissional. Na hora que você for escolher uma autoescola, pesquise com quem já se habilitou lá. É bom? Quanto tempo durou teu processo? Converse com mais pessoas. A demora no processo pode depender de outras questões também, mas pesquise, procure, vá no Reclame Aqui, aquele site que tem ali na internet. Procure, a autoescola está lá? Tem reclamação? Quantas? Qual o percentual? Resolveram o problema? Resolveram? A autoescola foi lá e resolveu? Se é um treinamento de habilitados, ele foi lá e resolveu? Pergunte para outras pessoas. Tem tantos alunos que me chegam que fizeram aulas em outro lugar, já deixaram a aula paga e sequer quiseram voltar para ter mais aula. Pergunte o motivo para essa pessoa, pergunte para ela o porquê. Por que foi bom? Por que foi ruim? Pergunte. Como que é o relacionamento com o instrutor, com as outras pessoas que trabalham nessa autoescola? Os bons profissionais, quem trabalha, quem dá atenção para o aluno, quem cuida da parte emocional, não vai se preocupar nem um pouco, vai fazer questão. Quando alguém chega para mim em dúvida: Márcia, eu estou pesquisando se eu vou fazer aula com você ou se eu vou fazer aula com outro profissional. O que você me indica? Eu digo: olha, indico que você pergunte aos meus alunos, e não sou eu que vou te informar quem são meus alunos, porque poderia estar informando o aluno que já está combinado para dizer que aprendeu bem. Não. Pergunte para os meus alunos, entre no meu grupo de alunos no WhatsApp, pergunte para eles. São bons? As minhas aulas são boas? São ruins? Tem acolhimento emocional? Não tem? Eu estou muito tranquila nesse aspecto.
sabe? E quem trabalha bem também vai ficar muito tranquilo, porque nós temos sim muitos bons profissionais e autoescolas por aí. A questão é saber onde eles estão. Mas o que eu quero com isso mesmo é dizer para você que ouviu que nunca vai dirigir porque tá muito velho, por causa da idade, porque demora, porque quem tem mais idade demora mais. Outra besteira que se diz por aí, outra palhaçada, porque eu tenho alunos aqui de 71, de 73, de 78 anos, que estão voltando a dirigir porque as suas vidas mudaram o rumo. Perderam um único motorista da família, casais em que o marido morre, que a esposa morre, fica o carro parado na garagem. Há anos que eles não dirigem e eles estão tendo sim esse apoio para o seu desenvolvimento, para poderem aprender. Se alguém que está lhe dando aula, senta do seu lado, está pagando, você está pagando para esse profissional te ensinar e ele te diz que você não serve para dirigir, dê um pé na bunda, procure outro. Você não está pagando uma baba para ouvir besteira. Quando disserem para você que você é ruim, que você não aprende, pergunte a esse profissional se ele está se avaliando. Será que o modo como você está me ensinando é isso mesmo? Será que você está compreendendo as minhas dificuldades? O que você está fazendo? Você está me ajudando? Você sabe exercícios para aplicar, para me ajudar, para eu entender a dificuldade que eu estou tendo? Pensem. Não acreditem em qualquer besteira que dizem para vocês, principalmente que você não é bom, que você nunca vai dirigir, que você não tem cara de motorista, que você não tem jeito de motorista, que você nunca vai ser um motorista. Só você vai decidir. A partir do momento em que você tornar isso significativo para você, tudo em você vai concorrer, vai se focar, vai concentrar no desejo, na vontade de aprender. Se você tiver bons estímulos, se você tiver apoio, e não essa coisa derrotista, negativa, de ficar dizendo que não vai aprender, que não serve para aprender. Porque, meus queridos, o modo como nós, professores, ensinamos os nossos alunos, diz muito sobre o modo como eles estão aprendendo. E o modo como eles aprendem diz muito sobre o modo como nós estamos ensinando ou não estamos ensinando. Quer dizer que disseram para você que você nunca vai ser motorista. E quer dizer que você acreditou. Acreditou. E vai continuar pagando para essa pessoa te desestimular. Parabéns. Parabéns. Por que você não acredita em mim, então? Por que você não acredita em mim que estou dizendo que você é capaz de aprender? Por que você não acredita em mim que estou dizendo que o ser humano tem a capacidade infinita de aprender? E que se você tiver do seu lado um profissional que se preocupe com você, que se preocupe com o modo como ensina, que se preocupa com a sua aprendizagem, por que você não acredita em mim? Se você tiver esse profissional, você vai ter conquistas diárias na vida e no volante. Tá errando? Tá difícil? Vamos ver então, no que você está errando? Não é errando que se aprende, gente, é corrigindo os erros. Estão ensinando para você direitinho como que corrige os erros? Você está tendo lá a quantidade de aulas que você está pagando, você está tendo menos. E daí? Aproveite cada minuto de aula, peça ajuda. Instrutor e aluno são para se ajudar, um ajuda o outro. A única pessoa que sabe dirigir quando tem alguém que sabe dirigir e alguém que está aprendendo, alguém que está ensinando e alguém que está aprendendo, a única pessoa que sabe dirigir ali, que tem prática, habilidade, é aquele que está ensinando. Quem está aprendendo não sabe dirigir, então você não pode cobrar a perícia, a prática, a habilidade de uma pessoa que está aprendendo. O que você tem que fazer é ensinar a essa pessoa os fundamentos corretamente, sem adestramento, sem memorização, sem bolotinha colorida, sem voltinha contada no volante. Ensinar esse aluno a ter domínio do carro, a fazer o carro comer na sua mão.
para depois você pensar em colocar essa pessoa no trânsito. Se você está durante uma aula, errou um fundamento, o instrutor te vem com uma baita de uma boca grande te xingando, mas eu já te expliquei milhões de vezes, como é que tu erra isso? Pera aí, se explicou milhões de vezes e o aluno não entendeu, tem um problema aí. Será que está sabendo explicar? Será que está explicando do modo certo? Será que está explicando do modo certo para o entendimento daquele aluno? Será que está atendendo às necessidades desse aluno? Ou é só mais um que entra no carro e começa a ensinar de qualquer jeito? Olha, gente, eu prezo muito pela ética. O que eu não vou deixar passar batido e o que eu não vou ajudar a fazer é jogar sujeira embaixo do tapete. Tem vários perfis de aluno, claro, a gente sabe que tem. A gente sabe que tem aquele arrogante que chega na autoescola, que já dirige, que aprendeu cheio de vício, quer aprender mais que um instrutor, quer tirar onda com o instrutor, a gente sabe que tem. Mas o tratamento deve ser diferenciado. Nem toda pessoa é assim. Nós também temos pessoas que têm algum tipo de dificuldade para aprender, que vai demorar um pouquinho mais e que, acima de tudo, não podem ser desqualificadas. Se não quer ensinar, aquele aluno pede para trocar, mas não fica massacrando e botando a pessoa no chão. Digo isso, meus queridos alunos virtuais e presenciais, porque eu vivo isso no meu dia a dia. Eu dou aula para pessoas de todas as idades e que chegam com as maiores das queixas. Pessoas que já saíram de outros lugares, vieram ter aula comigo, deixaram a aula paga lá e nem voltaram para pegar o dinheiro de volta. Então vocês imaginam o tamanho da insatisfação. Se alguém disse para você que você não é bom, que você nunca vai dirigir, deixe essa pessoa de lado, não ouça, peça outro instrutor, um que tenha calma, um que tenha paciência. Estou falando isso para instrutor de habilitados e instrutor de CFC ou qualquer outro profissional que esteja lhe ensinando. É importante que você saiba que se você tornar o ato de dirigir significativo, se você receber apoio e acolhimento emocional, se você tiver as suas necessidades atendidas, se você não for adestrado, se você não for instruído a ficar fazendo manobra com bolotinha, contando coisinha, se você aprender de verdade, significativamente, o conceito, o significado da manobra e conseguir executar, se você conseguir compreender que os erros são seus amigos, porque os erros mostram o que você está errando e o que precisa ser melhorado, se você estiver disposto a aprender com seus erros, você vai aprender. Se você tem um instrutor assim, converse com o diretor de ensino da autoescola e explique os motivos pelos quais você não quer mais que aquela pessoa lhe ensine. É um direito seu, você está pagando. Você não está lá implorando pelo amor de Deus e não é de graça, não é favor. Você está pagando. É um serviço. E um serviço é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, que tem responsabilidades para ambos, né? Para quem consome e para o fornecedor. Encare isso como uma relação comercial como ela é. E preze muito, mas muito mesmo, por um plano pedagógico que lhe seja respeitoso. Não fique aturando instrutor mal-humorado, instrutor de cara torta, instrutor de cara feia, instrutor que manda você se virar no trânsito. Não fique aturando instrutor ou professor ou chame lá do que quiser, aquele mal-humorado com a carinha torta. Eu não vou te ensinar isso porque eu já falei, tu já deveria saber, tô te ensinando desde o começo. Então vai rever o jeito que tu tá ensinando. Vai rever, conversa com o aluno, veja quais são as possibilidades de melhorar. Não estou me posicionando aqui com arrogância, não querendo ser melhor do que ninguém, não. Pelo contrário, quem me conhece sabe que eu não sou assim. E quem é meu aluno sabe muito bem o quanto eu os respeito, procuro conhecer o perfil, o quanto eu me preocupo e procuro saber o que deu errado. Às vezes o aluno não está no melhor dia. Às vezes aconteceu alguma coisa que o instrutor não sabe.
a gente tem que ter um pouco de sensibilidade. As pessoas enfrentam batalhas diárias que o outro não conhece. Então, nem tudo se resume só à parte prática, nem tudo se resume ao adestramento. É muito importante, meus caros alunos, virtuais e presenciais, que vocês sejam respeitados acima de tudo. Peçam ajuda. Digam quais são suas dificuldades. Olha, será que você pode me explicar de uma outra forma? Eu não estou compreendendo desse jeito. Eu tenho dificuldade aqui. Onde eu estou errando? A relação entre instrutor e aluno, ela tem que ser amistosa, ela tem que ser de uma parceria. Se você ouviu que você não serve para dirigir, você é um bosta, você não vai aprender nunca, saia correndo de onde você está. E procure algum fornecedor de serviço, procure aquele que você está pagando, que faça jus, que lhe incentive, que não tenha atitudes derrotistas, que não mate na casca o seu sonho. Procure uma pessoa que lhe respeite, que cuide de você enquanto condutor em formação, para que quando você chegar lá com a sua habilitação no trânsito, prática todo mundo já sabe que não vai ter. Autoescola não é lugar de construir prática. Autoescola é lugar de aprender fundamentos que permitam que você treine com segurança e desenvolva a perícia, a prática, a habilidade. A habilidade vem do treino, mas para você treinar, você tem que ter uma boa base de ensino e de aprendizagem. Portanto, se disserem para vocês que vocês não nasceram para dirigir, agora já sabem o que fazer. Os senhores precisam ser incentivados e não desmotivados. Dúvidas, comentários, por favor, postem aí. Se quiserem compartilhar suas experiências, as suas histórias ruins, boas, por favor, fiquem à vontade. A gente vai interagir bastante, eu vou procurar ajudar vocês em todos os aspectos.